Olá, ser de luz, como você está? Desejo que você esteja muito bem. Hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês sobre o baralho cigano. Afinal de contas, o que é o baralho cigano? Como que funciona a leitura? Enfim, hoje eu vim desmistificar algumas coisas também que eu acho que é válido, acho que é muito importante. Antes de um atendimento, você ter essa visão ampliada do que é um baralho cigano. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alexandra, sou terapeuta holística, terapeuta floral, reikiana, faço leituras com baralho cigano e sou desprogramadora neurobiológica. Se você gosta de baralhos ciganos, se você gosta desse universo de leituras, eu peço gentilmente que você já deixe o seu like já agora no comecinho do vídeo, porque isso me ajuda demais, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo para vocês é relevante e dessa forma entregar para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá saber então o que é baralho cigano. O baralho cigano, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Não tem viés adivinhatório, não tem viés místico ou dom, é muito estudo. Para você fazer uma leitura, uma boa leitura com um baralho cigano, você precisa estudar muito, tem muita dedicação para que você consiga aprender. Lógico que durante a leitura a gente usa nossa intuição ajuda bastante nesse processo, mas para um bom atendimento requer um bom estudo sobre as cartas. Por que eu falo isso? O baralho cigano ele é composto de 36 cartas, que são o que nós chamamos aqui, cada uma tem um desenho dela, que nós chamamos aqui de arquétipo, se vocês conseguem ver. Então, nós precisamos estudar cada carta, porque uma carta só, ela fala muito. Ela diz sobre polo positivo, polo negativo, relacionamento afetivo. Por exemplo, a carta do cavaleiro, uma única carta aqui. O que ele vai falar? Ele fala de movimento, situações paradas, estagnadas, elas voltam a andar, e é uma carta muito rápida, com uma energia que as coisas acontecem muito rápido. Personalidade, uma pessoa que monta aqui no cavalo e faz as coisas acontecerem, que não espera pelos outros, que não espera o destino, não espera a vida, ela mesma tem a vida dela em mãos e ela faz as coisas acontecerem. Uma personalidade muito ativa também. Também é uma pessoa que não espera por ninguém, então uma pessoa que também a gente fala de uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não tem aquele equilíbrio, que faz as coisas sem pensar, que simplesmente vai agindo, vai fazendo as coisas acontecerem sem ponderar, né? Fala também de ansiedade. Também é uma carta em termos de saúde, que fala do sistema locomotor, né? Então, pernas, circulação também. Relacionamento, se você está no relacionamento, você precisa colocar movimento, o relacionamento está muito parado. Se você está solteiro, vem um relacionamento e vem um relacionamento novo muito rápido. Então a gente precisa saber de todas essas informações das 36 cartas, das 36 lâminas. Eu fiz 2 cursos para hoje atender. Estudei muito cada método também de leitura. Comprei esse livro que é maravilhoso para quem gosta, para quem tem curiosidade, para quem trabalha. É um livro assim de cabeceira mesmo, de consulta, que eu gosto bastante, é bem objetivo. É grossinho, inteiro, eu já li pelo menos umas 4 vezes, mas sempre que eu tenho alguma, que eu penso, nossa, essa carta aqui, pego, vou lá, leio. É muito bom, eu gosto bastante desse livro. Posso deixar o link também, se vocês tiverem interesse, aqui no box aqui na descrição, né? Se vocês quiserem conhecer, enfim. Mas o baralho cigano, ele é isso, ele é muito estudo, a gente usa ele para sabermos, né, como que a gente pode agir numa situação da forma mais madura, que as coisas elas vão fluir melhor. Uma curiosidade, eu falei para vocês que o baralho cigano ele é composto por 36 cartas, né, que é o baralho tradicional. Tem hoje em dia a versão extend, né, a versão estendida do baralho, que é composto por 39 cartas. Então, deixa eu ver que eu deixei aqui bem fácil para vocês. Temos aqui nesse baralho 2 mulheres, que no baralho tradicional nós temos uma, em alguns também é a cigana.
Temos 2 homens, aqui no baralho cigano é um só, ou cigano. Aqui 2 crianças, nesse baralho a gente tem 2 crianças. A carta número 12, que são os pássaros, no baralho tradicional, na versão estendida a gente tem a coruja. E que nós lemos de forma diferente, né? O pássaro fala de liberdade, de querer voar, de querer alcançar novos voos, novas possibilidades, de ansiedade também, de agitação. A coruja fala de sabedoria, fala de 2 pessoas, de uma ligação mais forte. Também fala de hábitos noturnos, então se você vai ler sobre uma pessoa ou uma personalidade, por exemplo, e a carta da coruja, é uma pessoa de hábitos noturnos, que gosta de fazer coisas de madrugada, que dorme tarde, enfim. Então essas coisas a gente vai aprendendo assim, estudando. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Então, entendi o que é, como que é estruturado, mas para que eu vou usar? Para que eu me consultaria usando essa ferramenta? Porque muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida e tomar decisões, e às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, uma situação que você quer resolver e você tá ali, porque você não sabe, meu Deus, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, você não tem uma visão clara da situação. Esse é um momento bom para você fazer uma leitura, para você ter uma visão ampliada da situação. Você vai abrir um negócio, você vai começar a empreender, e você quer saber o que você pode melhorar, ou quais as energias, se é um bom momento para você abrir agora, ou se você pode fazer melhorias para abrir esse negócio um pouco mais para frente. Estudos, esse estudo, vou começar um curso. Será que realmente vale um investimento? Será que esse curso ele vai me trazer o que eu estou esperando? Vai me ajudar na minha ascensão profissional? Também é uma boa pergunta para o baralho. Meu relacionamento afetivo, né? Estou num relacionamento, como que eu posso melhorar esse relacionamento? O que eu posso fazer para voltar, o relacionamento voltar a ser harmonioso, a ter mais carinho? O que eu posso fazer para que isso melhore, né? Então a gente usa, né, o baralho cigano de uma forma bem sábia, nesse sentido de sempre melhorar, de ver a visão, de ter uma visão, né, do todo de uma situação. Eu vou entrar aqui para vocês num ponto onde também a gente vai desmistificar algumas coisas sobre o baralho cigano, mas que eu acho muito importante, principalmente para você saber antes da primeira consulta. Na verdade, antes de toda consulta que você for fazer com o baralho cigano, é interessante que você tenha essas ideias bem claras. Primeiro, antes da consulta, seja lá a primeira ou a 10ª, esteja com o seu coração aberto para você ouvir a leitura, para você ouvir a mensagem. Porque muitas vezes não vai ser o que você quer ouvir. Eu costumo dizer que o baralho cigano ele funciona como o nosso melhor amigo. Então ele vai dizer o que a gente precisa ouvir e isso não necessariamente é o que a gente quer ouvir. Por exemplo, você quer abrir o seu negócio hoje de qualquer jeito. E aí vem lá, né, uma informação para você estudar um pouco mais, para você ver a parte financeira antes de você abrir. E aí é uma resposta que você não está esperando, que você não queria ouvir, que você queria ouvir uma mensagem positiva para abrir agora, porque tem muita prosperidade. Então esteja aberto para você ouvir e trabalhar dessa forma, e trabalhar com essa mensagem que você vai resolver da melhor forma possível. Já linkado a isso, você está com o seu coração aberto para você ouvir a mensagem, né? Sem julgamento, sem estar pré-concebido, sem que você fique nessa energia, nossa, precisa falar isso porque é isso que eu quero fazer, né? Então, muitas pessoas querem ouvir do baralho cigano apenas uma confirmação e não querem um conselho, né, aberto, vamos dizer assim. Ela quer ouvir aquilo que ela quer, né? Que, por exemplo, né, a pessoa quer tomar uma atitude na vida dela e ela não tem uma coragem, e aí ela espera que o baralho fale o que ela quer ouvir, para que ela fale, nossa, eu tô fazendo isso, mas é porque eu ouvi lá na leitura, né? Porque ela me falou isso, então, e aí a pessoa pega e faz, né? Linkado a isso, um ponto muito importante é que o baralho cigano, ele não tira nunca, jamais, ele não é uma sentença, ele não tira o seu livre-arbítrio. A responsabilidade sempre é sua.
Você tem uma visão ampliada da situação, que nem esse exemplo que eu dei em relação a negócios. Você teve a orientação do baralho. Se você vai seguir pelo caminho de estruturar um pouco mais, ver a parte financeira para ir abrir, ou se você vai abrir já independente de qualquer coisa, é uma escolha pessoal. Então vocês precisam estar com isso muito claro e muito claro realmente na mente de vocês para uma consulta. Que independente do que você ouça, é o seu livre-arbítrio. Então você tem o poder nas suas mãos de fazer as coisas diferentes. Entrando no assunto nas questões, por exemplo, das leituras que eu faço para vocês semanais e nas leituras mensais também que eu trago para vocês aqui no canal. Por quê? Por que você vai assistir uma leitura semanal, uma leitura mensal? É para você ficar com medo quando sair uma carta com um tom um pouco mais negativo? Não, você vai ler, você vai saber que a energia daquele dia não tá tão favorável, talvez para uma área específica, você vai ficar em outra área. E você vai transmutar essa energia negativa com sabedoria. Você vai ficar triste, por exemplo, saiu alguma leitura, que eu não vou lembrar qual semana, que numa segunda-feira saiu os trevos com o coração. Então, para você não ter uma discussão no relacionamento, vai ter um ciúmes, vai ter uma coisinha chata no relacionamento. Você sabe disso, que vai acontecer, tem essa energia na segunda-feira. Para que você usa isso a seu favor? Você não vai fazer uma brincadeira que você sabe que o seu companheiro não gosta. Se você vai... Coisas assim que às vezes você faz uma brincadeira que a pessoa acha chato, que a pessoa não gosta, e você sempre faz, mas que nunca dá nada, porque a pessoa acaba que passa batido. Num dia com uma energia assim, você já não faz. Porque já não tá favorável para você sair, para você fazer isso. Por exemplo, veio a carta do... Desculpa. Veio a carta da chicote com o dinheiro. É perda financeira. Então, você não vai fazer um grande negócio nesse dia, né? Você vai fazer um dia depois, um dia antes, porque você sabe que aquele dia tem uma energia não tão boa para negócios, para se fechar negócio, porque tem perda financeira. Então, é para isso que servem as leituras que eu faço para vocês gratuitamente. Faço para os signos, faço as leituras semanais. É para que vocês tenham para que vocês saibam o que está favorável e que não está favorável, para que vocês trabalhem os dias de vocês o mais proveitoso possível, né? Que você consiga usar ali o dia da melhor forma possível para que ele flua melhor e que você consiga alcançar os seus objetivos. Outra coisa muito importante em relação ao baralho, que também é um misticismo, que é essa questão de adivinhatório. E o baralho cigano, ele não tem... Lógico que a gente vai saber as coisas, porque a gente vai ler, porque as cartas elas vão falar. Só que muitas pessoas elas vêm numa consulta esperando que porque nós falamos tudo, mas eu quero que vocês entendam, por exemplo, vocês me chamam, vocês marcam para falar sobre o relacionamento de vocês, sobre negócios. E vocês não são claros no direcionamento que vocês querem, né? Então, relacionamento, nossa, pode ser tanta coisa, pode ser uma situação que você pode melhorar, pode ser algum entrever, alguma coisa, pode ser específico numa situação bem ali pontual. E aí as pessoas elas esperam, às vezes eu faço um atendimento de 30 minutos, onde as pessoas podem perguntar quantas perguntas que derem nesse tempo de 30 minutos, né? E aí as pessoas elas não falam, né? Então, se você esperam que eu adivinhe, né? E óbvio que eu vou saber porque as cartas vão falar. Só que você já poderia me falar exatamente o que você quer, porque aí o conselho seria bem direcionado para o que você precisa e você teria muito mais tempo da sessão para você fazer outro tipo de pergunta, porque esses 30 minutos você pode perguntar sobre relacionamento, sobre profissão, você pode perguntar, nossa, sobre várias coisas, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, um conselho da espiritualidade. E aí as pessoas acabam não usando esse tempo de maneira assertiva, porque estão naquela energia de que vai adivinhar mesmo, é adivinhatório. E sendo que não.
sendo que não é. Eu vou saber realmente porque as cartas elas vão me dizer. Então, ali na leitura, se você falar, eu quero saber sobre a minha vida sentimental, minha vida amorosa, eu vou abrir ali, eu vou saber, tem namorado, então as cartas vão me falar que você namora, como que vai estar o seu relacionamento, e aí um assunto ele vai puxando o outro. Só que um tempo, só pra mim saber se você namora ou não, que seja ali 5 minutos da sessão, 3 minutos da sessão, pra eu ler, pra eu te falar, e às vezes ali você tem alguma dúvida, a gente conversar, tem uma coisa que você já sabe, porque você já sabe que você namora, que você é casado, né, que você é casada, então a gente já 5, 10 minutos que a gente poderia usar do atendimento para outra coisa muito mais relevante. Então, quando você for fazer uma pergunta, seja objetivo. Isso aí também é um outro ponto para a gente conversar, que é a respeito das perguntas. Mas antes de a gente entrar aqui na pergunta, é essa parte adivinhatória. Então, já entrem, né? Até daria para fazer um vídeo falando sobre o manual do consulente, né? Que quando a gente atende você, a gente chama você de consulente, nomenclatura. Mas poderia fazer até um vídeo falando especificamente sobre isso. Mas esse ponto de vocês não acharem, de vocês não perderem um tempo precioso para orientação que você está ali pagando, se você passar as informações, né? Se você já foi bem objetivo e bem claro. Já ali, nesse ponto de ser bem claro, o baralho cigano, ele não responde pergunta dúbia, pergunta mal elaborada. Quanto mais objetiva, quanto mais clara for a sua pergunta, mais ele vai ser pontual, muito mais insights, muito mais informações ele vai te trazer. Por exemplo, vamos supor que você tenha 3 imóveis para vender e você só fala para mim, olha, eu vou vender imóvel tal, eu quero saber a energia de vender esse imóvel, se vai ser bom ou não. Eu sempre peço o endereço, né? Então eu já corto um pouco isso, porque eu já pego já o endereço, já pego os dados, então já direciona a pergunta para aquele imóvel. Mas se você, por exemplo, não fala, pode ser qualquer um dos 3. Às vezes você tá... Porque ali, o imóvel à venda. Pode ser pode ser o segundo, pode ser o terceiro, né? Mas eu sempre pergunto sempre pergunto na consulta, né? A pessoa pergunta sobre o imóvel, se tá bom, energia de venda, ou para alugar, ou para comprar. Então, eu sempre pego o endereço, até o CEP. Sempre pego o endereço certinho, o mais completo possível, para que a informação ela venha da melhor forma possível. Então, seja muito claro, elabore perguntas. É muito importante que você, consulente, pergunte, né? Tenha essa pergunta em mente. Lógico que eu ajudo, que a gente vai conversando e a gente chega na melhor pergunta, na forma mais objetiva, da forma mais clara possível. Mas é muito importante que você, quando você vem na consulta, que você venha no atendimento, você já tenha essas perguntas mais elaboradas, que você escreva, que você anote, porque isso é muito importante, que você tenha clareza do que você quer saber, né? Que você saiba aonde você quer melhorar, que você saiba onde você quer, o que você quer olhar, o que você quer melhorar. Quanto mais claro você tiver isso, muito mais a sessão ela vai ser melhor, muito mais o atendimento, muito mais as informações vão ser melhores para você. Esses aqui são alguns pontos que eu acho muito importante da gente conversar, que eu achei importante trazer para vocês. E só vou, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu só vou fazer mais um adendo, que é a questão de atendimento. No dia do atendimento, o que fazer? Eu vou falar por mim, né? Lógico que cada pessoa que você vai consultar tem a sua maneira de ler, vai te orientar como você tem que se preparar. Mas eu vou falar aqui do meu, né, do meu ponto de vista, porque eu falo para as pessoas, né, quando elas atendem comigo. Esse é um ponto muito importante também, que vocês têm que confiar no profissional que vai te atender. Então, veja os depoimentos. Eu coloco aqui as leituras semanais, mensais, para vocês verem como que eu lido com as cartas. Eu já fiz um ao vivo. Se eu não me engano, eu usei o método Peladam para o conselho. Se eu não me engano, se não me falha a memória, porque já é muito vídeo. Eu creio, se eu não me engano, esse foi assim. Então, veja, né, se a pessoa tem... você precisa gostar da pessoa, você precisa se sentir, você precisa sentir que a pessoa é responsável. Você precisa gostar, né? É muito importante isso. Que você goste do trabalho, que você se sinta confortável, porque a pessoa ela vai saber, às vezes, de algum ponto da sua vida que ninguém mais sabe.
Então é muito importante que você sinta confiança. Então, veja o depoimento, não só comigo, como qualquer outro profissional, veja se tem depoimento, se tem canal no YouTube, como que a pessoa atende, se já tem, enfim, né, redes sociais. Procure saber, procure se informar e assim, se você tiver alguma dúvida se esse profissional é bom ou não, você vai ficar em dúvida em relação, por mais que ele seja bom no que ele faça, você vai ficar em dúvida se ele é bom ou não, porque você já não gostou dele lá no começo. Eu vou dar uma dica extra para vocês, aproveitar que eu tô falando disso, porque eu vejo muito, muito. Eu abro algumas vezes no meu Instagram umas caixinhas de perguntas e a pessoa ela faz uma pergunta pra mim, eu respondo, né? Abro de vez em quando pra pergunta gratuita, então me segue lá no Instagram, @meu_anjo_terapias, pra quando tiver ali você ver lá nos stories. E o que acontece? A pessoa pergunta pra mim, eu respondo. Só que ela falou pra mim depois, conforme a gente vai conversando, que ela já perguntou isso pra 3, 4 profissionais. Isso é ansiedade. E se você não tá confiando em mim nem nos outros profissionais, você não tá confiando no baralho, você não tá confiando, então não vai fluir. Não tô querendo dizer que a mesma pergunta você não possa fazer para mais de um profissional, claro que pode. Mas você teve a sua resposta hoje, né? Sei lá, 15, 21 dias para você ver as energias. Energia, gente, não é o tempo da vida, não é o mesmo tempo que o nosso. As coisas elas têm tempo para acontecer. E às vezes não acontece no prazo que a gente quer. Às vezes você tem uma leitura de que vai vir um trabalho ótimo para você, com muito dinheiro, com muita prosperidade. Mas você tem que esperar a vida manifestar isso para você, né? Você tem que esperar o tempo das coisas acontecerem. E muitas pessoas não têm essa paciência. Já uma semana, 2 dias não deu certo, pergunta para outro. Então, não faça isso. Você teve uma resposta, acredite naquela resposta que você teve. Mantenha calma, mantenha tranquilidade. Por isso que é importante, se você gostou da pessoa, né, seja eu, seja outro profissional, você gostou, você teve a sua resposta, isso para você teoricamente seria que te bastar. Tanto para você melhorar aquela questão daquele conselho que veio, para você ter mais paciência. Se veio uma resposta super positiva, para você ficar ali. Às vezes a pessoa tem uma resposta positiva e mesmo assim não acredita e vai com outro profissional. Não faça isso, né? Isso só vai gerar ansiedade no seu campo e às vezes o seu campo ele tá tão assim, com tanta energia já de ansiedade, de expectativa, tá tão assim, que às vezes você faz uma consulta e as mensagens vêm, a gente não consegue ler, né? Você não consegue, a gente lê para você e você já não consegue mais digerir aquela informação, de tanta informação que já veio antes. Então aí realmente você não sabe qual falou a verdade para mim, primeiro, segundo, às vezes todos falam a verdade, porque naquela hora que você se conectou, a sua energia estava propícia, mas aí você entrou numa energia de ansiedade, de expectativa, de ficar esperando as coisas acontecerem, a coisa não acontece, numa energia negativa, você lê com um segundo, vem uma resposta negativa. Mas quer dizer que o primeiro errou? Não, às vezes a sua energia na primeira leitura estava ótima, estava excelente. Faltava ali um pouquinho para você conseguir. E aí você entrou numa ansiedade, ficou duvidando, e aí vocês entendem essa questão que é muito importante? Faça o seu atendimento depois de 21 dias, 30 dias. Você pode perguntar se você viu, se você sentiu que nada mudou, você pode perguntar de novo. Mas tenha paciência, né? Tenha calma, tenha serenidade, tá bom? E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês as dúvidas, esclarecido alguns pontos importantes, desmistificado algumas coisas também. Uma coisa também que eu pontuei no papel, mas esqueci de falar, que é essa questão de viés religioso. O baralho não tem nenhum viés religioso, tá? Como eu falei para vocês, é muito estudo, é muita dedicação, né? Então, por mais que você tenha uma ótima intuição, se você não saber o que cada arquétipo, o que quer dizer cada carta, você não vai conseguir fazer um bom atendimento. Você precisa saber. Para você saber, é só estudando e se dedicando, lendo livros e na prática. Que você vai conseguir, que a gente consegue ler. Então, a intuição, ela ajuda sim.
tem, mas não tem nenhum viés religioso com baralho cigano. Sobre o atendimento que eu ia falar para vocês, ou se você tem alguma coisa assim para você se preparar, vamos dizer assim, eu atendo, eu sempre disponibilizo 2 formas de atendimento, uma gravada e uma ao vivo, e você escolhe qual ficar melhor. Eu sempre oriento gravado, porque você consegue assistir depois, quantas vezes você quiser, né? Quando você for assistir a sua leitura, seja em um lugar calmo, em um lugar tranquilo, que você não vai ser incomodado, que você tenha um papel e uma caneta, que você consiga tomar nota de cada informação, porque isso é muito importante. Hoje eu queria falar para vocês também sobre os métodos, para vocês entenderem sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito longo, então vai ficar muito extenso, então eu vou deixar para falar sobre métodos de leitura em outro vídeo com vocês. Hoje eu espero ter esclarecido, a gente conversou bastante. Se ainda ficou com alguma dúvida, comente aqui para mim, deixe nos comentários. Me siga nas redes sociais, @meuanjoterapias lá no Instagram. Sempre estou conversando muito com você nos stories. Você também pode deixar sua dúvida também no direct. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber se você gostou. Se você esqueceu de deixar o like no começo do vídeo, dá tempo de deixar ainda. Se esse assunto agregou conhecimento para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de baralho cigano, mas que tem alguma dúvida, às vezes tem algum preconceito, achando que tem alguma coisa mirabolante de intuição, de religião, essas coisas todas. Né? Procurei fazer um vídeo bem objetivo, ele ficou longo, mas procurei ser bem objetiva com vocês, que são as informações que eu acho muito importante de vocês terem, de vocês saberem sobre o baralho antes de uma consulta. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para você ser notificado de quando eu postar vídeo novo. Todo mês tem a leitura aqui com os signos. E também toda semana tem a leitura semanal, divididinhas e por dias da semana. Tô postando bastante desse método, as pessoas também estão me deixando bastante feedback positivo. Então, é isso. Gratidão, nos vemos no próximo vídeo.